E aí, tudo bem? Eu sou Daniel Tenuta e vamos para este segundo episódio da última parte do Panorama de Paulo. E vamos para a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva, custa nada. Ativa as notificações para ter novidades. Curta este vídeo, faça o seu comentário. Se tiver dúvida, deixa aqui que nós vamos responder. E bons estudos. Vamos então para a primeira viagem missionária de Paulo. E agora nós vamos entrar no mundo dos mapas. São muitas cidades, muitas regiões. É bem fácil de nós entendermos cada viagem, porque ele vai focar em uma região específica, ele vai atuar em uma região. E a primeira região que Paulo vai atuar, vai ministrar, vai fundar igreja, é a Ásia Menor. Ásia Menor é a atual Turquia. Então ele vai trabalhar esse centro-sul da Turquia, que é a região também da Frígia, da Galácia, da Cilícia. Qual foi a origem das viagens? Antioquia era o grande polo missionário da época, a terceira cidade mais importante do Império Romano. A primeira era Roma, e a segunda era Alexandria. De Antioquia, ele vai de barco até Salamina e depois a Pafos. Ele começa a pregar o evangelho na ilha de Chipre. Então Barnabé talvez tinha bastante facilidade de pregar nessa região para esse povo, porque ele veio de Chipre, que é essa ilha que você está vendo no mapa. E aí tem muitas experiências. Em Pafos, por exemplo, há um mágico chamado Elimas, e esse mágico que trabalhava para Sérgio Paulo, que era um cônsul muito importante da região, se levanta contra o apóstolo Paulo e Barnabé, no momento em que Paulo estava evangelizando Sérgio Paulo, apresentando o evangelho, e Paulo repreende Elimas publicamente, e Elimas fica cego, e aquilo impressiona todas as pessoas, e muitos passam a crer no Senhor Jesus, pelo sinal ali manifestado. De Pafos, eles vão de barco para entrar na Ásia Menor, na região da Panfilha. Então eles vão para Perge, e de Perge eles vão para outra Antioquia, Antioquia da Pisídia. É muito importante que os ex-gregos, eles fundavam cidades com o seu nome. Então Antioquia vem de Antíoco. Então tem várias Antioquias, é igual a Alexandre, tem várias Alexandrias. Mas essa é a Antioquia da região da Psídia, você vê que fica mais na região central da Turquia. O que acontece na Panfilha que é grave? Na Panfilha, João Marcos, o sobrinho de Barnabé, desiste de continuar na viagem. Assim, a Bíblia não dá detalhes, não sei se ficou com medo, se alguma coisa o abalou, enfim. Ele volta para Jerusalém, o que vai ser um tempo precioso, porque ele vai ficar com Pedro, e provavelmente colaborou para escrever o evangelho de Marcos, que foi escrito próximo a essa época. Já em Antioquia da Psídia, eles pregam o evangelho, eles têm um resultado fantástico de pessoas convertidas, mas ali começa a perseguição. Os judeus que não concordavam e tinham inveja, passaram a perseguir o apóstolo Paulo e Barnabé, e é interessante, eles vão até outras cidades, eu vou narrar para você daqui a pouco, persegui-los. Então se torna esse ódio, essa coisa perseguidora que fazia antigamente parte da vida de Paulo, quando era Saulo, o perseguidor do evangelho. Quando eles tinham um conflito com os judeus, eles então passavam a pregar para os não-judeus. Guarde isso, a lógica era a seguinte: eles chegavam numa cidade, o primeiro lugar que eles iam pregar, por uma questão óbvia, era a sinagoga, que era mais fácil você falar de Jesus para quem já tinha conhecimento da lei e dos profetas. Então não ia direto para os, entre aspas, pagãos, né? Ele ia primeiro para os judeus. Se tinha favor, alguns se convertiam, seguiam, e depois, beirando aí perseguição, qualquer coisa do gênero, eles optavam em pregar para os não-judeus. Vamos continuar na nossa viagem. De Antioquia, eles vão para Icônio, em Atos 14. Icônio, eles têm muito sucesso, mas óbvio também sofrem perseguição. De Icônio, eles vão para Listra, e Listra é uma cidade muito importante nessa viagem, e nós vamos entender
na segunda viagem, mais uma vez a importância de Listra. Guarda essa cidade, porque nessa cidade ele realiza um milagre maravilhoso. Nós pregamos no domingo. Um paralítico que pediu esmola na porta, em que Paulo encontrou fé nos seus olhos pela pregação, é curado. Paulo ordena e ele fica em pé, e aquilo impressiona todo mundo acha que Paulo e Barnabé são encarnações de deuses, de Júpiter e Mercúrio especificamente, e aí começa uma bagunça na cidade, eles querem sacrificar animais para adorar Paulo e Silas fazem uma pregação, falam, não tem nada a ver, nós não somos deuses, só há um Deus, Criador dos céus e da terra, e vocês estavam na ignorância e tudo mais. Se não bastasse essa confusão, adivinha quem chega na cidade de Listra? Os judeus perseguidores de Antioquia da Psídia. Causa uma segunda confusão. Paulo é apedrejado e levado como morto para fora da cidade. Algo espetacular acontece. Ele levanta como se nada tivesse acontecido. E daí ele volta para a cidade, soberano. Vou dormir e amanhã a gente vê o que a gente vai fazer. Aí dia seguinte eles vão para Derbe. Então Atos 14 e 21 eles vão para Derbe. E aí de Derbe ele vai terminar a viagem missionária passando por todas as cidades que eles já tinham pregado o evangelho. Então eles fazem um caminho de volta. Está vendo agora? Derbe, vão para Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, Perge. Só que de Perge, em vez de ir para Chipre, eles voltam direto para Antioquia. Eles terminam essa primeira viagem. Então essa primeira viagem foi a viagem mais curta, aquela viagem para eles já conhecerem o nível da guerra, já terem experiências suficientes para trazer um relatório para a igreja e planejar as próximas viagens. E exatamente quando eles voltam, trazendo testemunho de gente convertida, que foi uma coisa espetacular, que muitos pagãos se converteram a Jesus, entregaram a vida, abriram mão das suas crenças, das suas literaturas, acontece algo muito complicado, querendo promover novamente uma divisão na igreja. Primeira viagem missionária cumprida. Parabéns, aprendeu bastante mapa, mas não para por aí, tem mais. Não é inscrito no canal? Não se esqueça de se inscrever, ativar notificações, deixa o teu comentário sobre esta aula, se tiver uma dúvida estou à disposição, curta o vídeo e vai para a próxima aula, tá bom? Que nós vamos falar sobre o Concílio de Jerusalém. Até lá!